O processo ele pode ser desconfortável, mas é ele que prepara a gente pra gente viver o que a gente pediu em oração, pra gente viver o que a gente pediu nas mentalizações, nas orações, nas visualizações. É esse processo. Às vezes o processo é desconfortável, dói a alma, a gente tem que voltar lá pro início e fazer tudo de novo, de maneira correta. A gente tem que voltar, a gente tem que voltar, a gente tem que voltar. Acho que faz parte do processo pra gente viver o sobrenatural, viver o melhor. Eu fiz umas anotações aqui, porque hoje foi dia de anotações, né? E uma coisa que eu sempre escuto muito, porque eu sou da igreja e sempre fui, então eu sempre escutei muito isso. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Você já ouviu isso? Por que Deus está em silêncio? Eu tenho me perguntado isso. Por que, Senhor? Por que tanto silêncio? Aí sempre vem na minha cabeça também, porque Ele está trabalhando. Sempre vem isso, sabe? Não significa ausência. Quando Deus está trabalhando, não significa que Ele não está com você. Não significa mesmo. Você vai ver os sinais. Deus trabalha enquanto você espera. Essa é uma frase que eu escuto muito. Deus está trabalhando em silêncio. Deus trabalha enquanto você espera. Você está orando, Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. E isso é muito real, sabe? A gente está sempre vendo. A gente está sempre notando isso. Enquanto a gente está ali, Deus está fazendo, só que a gente não está notando. Como não perder a fé enquanto nada parece acontecer? Como, Simone? Como eu não vou perder a minha fé? Não tô vendo nada. E quando eu acho que tá indo, tá voltando. Caraca, maluco, o que tá rolando? Como eu faço para não perder a fé? A fé é o firme fundamento do que a gente não vê, mas a gente espera. E a gente tem que saber esperar com alegria. Esperar com paciência no Senhor. Vibrando alto. Mesmo com todos os problemas que estão ao nosso redor, que a nossa vida tá ali, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa viver diferente, viver o novo, porque no final é isso que importa. O que está bloqueando a sua vida hoje? Você sabe o que está bloqueando a sua vida hoje? Pode ser o seu jeito de lidar com as pessoas, pode ser o jeito de se entregar às pessoas, pode ser o jeito de não falar com as pessoas, pode ser o jeito de maltratar as pessoas. O que está te bloqueando hoje? O que está te paralisando hoje? O que está te fazendo não viver o teu sobrenatural hoje? Você já parou para pensar nisso? Eu sempre fui uma pessoa, e sou um pouco ainda difícil de se lidar. Melhorei muito e sei que preciso melhorar ainda mais. Mas eu entendi que eu precisava ser mais fluida, sabe? Me calar mais, só responder quando a pessoa quer a minha opinião, me colocar no meu lugar. Isso é uma coisa que eu sempre vivi isso e hoje eu vivo muito mais. Porque as pessoas não estão preparadas para a verdade. As pessoas não estão preparadas para ouvir. Você está aqui nesse vídeo porque você está buscando. Você está buscando algo. Talvez você... Eu nem sei qual ainda vai ser o nome, o título desse vídeo. Mas você, com certeza, se não for a tua inteligência artificial aí que te direcionou, né, nesse vídeo, você está buscando o vídeo com esse título. Você está tentando entender. Está tentando ver. Está da busca. E isso é muito bom. Mas tem pessoas que não querem isso. Então, para que a gente vai gastar nossa energia com coisas que as pessoas não querem? Com coisas que as pessoas não querem. Elas não querem. Caramba, acorda. Elas simplesmente não querem. Você está se doando por quê? Enquanto isso, viva o seu processo. Porque Deus, Ele está com você. Ele está te ouvindo. Ele está... Eu orei, eu acho que foi na segunda. Eu venho orando por uma causa específica que assim que acontecer, vocês serão os primeiros a saber, porque eu quero muito compartilhar aqui. Mas eu tô orando por uma causa específica e venho orando, né? E tenho orado, e geralmente é meia-noite, 3 horas da manhã, mas às vezes eu não consigo meia-noite, eu tenho esquecido. Agora não, que eu botei no meu despertador, então vou voltar a orar certinho. Mas 3 horas da manhã costuma ser sempre o mais certo. E eu falei isso com Deus, Senhor, o Senhor não tá me ouvindo, não é possível. Não é possível. O Senhor me escuta, o Senhor não é maluco. E continuei orando e tal. Aí ontem eu tive uma resposta muito clara, eu recebi uma ligação de um caminho do que eu tô precisando, que precisa passar por esse caminho. Aí eu falei, Senhor, obrigada, porque no silêncio o Senhor está trabalhando, né? Porque eu iria fazer a ligação para aquela pessoa e a pessoa me ligou. E era uma resposta que eu precisava ter, né?
E eu falei assim, caramba, eu tô no processo, a coisa tá acontecendo. Eu não tô vendo, mas a coisa tá acontecendo. Então você entende que às vezes a nossa ansiedade nos atrapalha? Às vezes a gente não vê o que tá rolando. Deixa eu desligar aqui um pouco, que agora eu fiquei com frio. Às vezes a gente não vê o que tá acontecendo e mesmo assim a gente fica em ansiedade. A gente fica ansioso, a gente quer ver a coisa acontecendo. Mas tudo leva um processo para acontecer. É igual a planta que a gente vai plantar, que ela leva um tempo para germinar, aquela semente. Então, é um processo que a gente passa, né? E eu botei aqui mais uma coisa que eu acho que tem muito a ver também com essa parte do esperar. O ego, ele te domina hoje, porque às vezes a gente quer alguma coisa por ego. A gente não quer porque vai nos fazer bem, ou porque vai ser bom pra gente. Às vezes a gente quer uma coisa por ego. O ego está nos dominando e isso faz com que a gente paralise o que Deus tem preparado pra gente. O que é o ego, Simone? O ego é aquilo que você quer porque você quer. Porque você é arrogante, soberba, imatura. Você quer. Simplesmente você quer bater o pezinho e quer. E às vezes não é por aí, às vezes Deus tem coisas tão grandes, maiores e melhores para dar pra gente, e a gente tá ali paralisado no ego, porque a gente acha que é aquilo daquele jeito, batendo o pé e paralisado naquilo, e não é. Isso é só o ego. Então entenda o que é real, o que você quer de verdade, o que é ego, o que não precisa estar na sua vida, o que não precisa estar com você, o que você não precisa vivenciar, o que você não precisa ter, o que você merece, o que é bom para você, o que é de verdade. Assim como a gente tem que ser de verdade, a gente precisa ter coisas e pessoas de verdade que queiram estar com você 100%, que queiram viver com você. Coisas que você precisa de verdade ter. Se é um carro, que você precisa ter um carro que seja útil à sua vida, no seu dia a dia. Se é a casa, que venha ser a casa, não a casa de milhões, porque a blogueirinha ali tem, que ela faz tigrinho, e ela tem. Não, que venha ser a casa confortável, abençoada para você viver, para você construir a tua história, a tua nova história. Ou com a pessoa que você quer, ou sozinho, ou com os seus filhos, não sei. Mas que você venha entender hoje que você pode viver de verdade. E faça planos com isso, sabe? Faça planos com o que você quer. Entenda que Deus já está te respondendo. Às vezes esse vídeo pode ser uma resposta. Que Ele está falando para você, calma, eu estou fazendo, eu estou agindo. Ou então Ele pode estar falando, não, eu estou te ensinando primeiro. Eu estou te ensinando, eu estou te amadurecendo para que você venha receber o que é melhor que eu tenho para você. Eu não sei. Eu sei que eu estou no meu processo. E eu sei que você está no seu processo também, senão você não estaria aqui. Então, que a gente venha viver hoje essa parada, sabe? Da evolução e da conquista em Deus. Que existe um Criador, um Deus Todo-Poderoso que cria. Ontem mesmo eu falei com ele, Senhor, o que está rolando? O Senhor é um Deus Todo-Poderoso. O Senhor cria, descria, faz, desfaz. O Senhor é Deus. E tudo que a gente pede, absolutamente tudo. Qualquer coisa que você venha pedir hoje aqui a Deus, ou venha pedir para nossa mentalização, não sei, para quem você pedir também. É tudo tão pequeno, sabe? Porque Deus é tão maior do que tudo. Deus nos criou. Deus criou uma máquina perfeita, que todos os órgãos funcionam perfeitinhos aqui dentro. Deus é tão perfeito. Tudo funciona, o ecossistema funciona de uma maneira perfeita. Então, tudo que a gente for pedir vai ser pequeno. Se a gente for pedir uma casa, é pequeno. Se a gente for pedir um carro, é pequeno. Se a gente for pedir um amor, é pequeno. Tudo é muito pequeno na dimensão e na grandiosidade que Deus é. Sabe? Eu não tô nem falando de religião aqui, de boa. Tô nem falando de religião. Tô falando de Deus. Que Deus é maior do que tudo. Inclusive das religiões. E ele é tão poderoso, e eu tava falando, Senhor, o que tá rolando? Isso é tão pequeno para ti. Por que que ainda não rolou? O Senhor é Deus, o Senhor faz coisas grandes no meio dos pequenos que somos nós. E o silêncio estava ali. Aí eu comecei a pensar, vir na minha cabeça, aquelas que são louvores, né, que tem essa frase, e que são pessoas que quando a gente conversa dentro da igreja, ou dão um testemunho, falam muito isso. Muitos testemunhos que eu ouvi falaram sobre isso. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando.
Isso começou a entrar na minha cabeça. Eu falei assim, eu acho que é o Espírito Santo falando comigo de alguma forma. Se Deus está em silêncio, e se eu estou pedindo isso, é porque Ele está trabalhando e vai vir na hora certa. Aí entra também a coisa da lei da atração e da fé, que eu já falei que é a mesma coisa, né? Que é o quê? Basta nós agradecermos, termos o coração grato. No meio da crise? Sim, no meio da crise. Agradecer, porque já existe, já aconteceu, a gente só não está vendo ainda. Existem infinitas possibilidades diante de nós. E já é. Só que vai chegar na hora certa. Porque talvez Deus está preparando a nossa mentalidade para que a gente venha receber de uma maneira que a gente venha cuidar. Eu desde muito nova, eu tive coisas e coisas grandes, né? Que eu não soube aproveitar. Por quê? Porque eu não tinha a maturidade para isso. Olha que loucura, eu tinha coisas que eu não tive maturidade de cuidar, de proteger, de blindar. E hoje eu tenho essa maturidade. E hoje eu fico, Senhor, me dá logo, porque hoje eu já tenho essa maturidade. Mas aí Deus fala, calma, ainda estou tratando você, porque dessa vez você não vai perder. Você não me pediu uma oportunidade, dessa vez você não vai perder. Você não me pede coisas, então calma, eu vou te dar na hora certa. E o grande lance, o grande barato, é a gente ter a maturidade de entender isso também. Quando a gente entende esse processo, a coisa acontece de maneira mais fácil, né? Eu já quero te pedir desculpa hoje pelo meu rosto inchado, né? Por conta do alongamento, por esse vídeo escuro, porque quando eu resolvi gravar já estava começando a cair o dia. Mas o importante é que o recado foi dado, não é meu rosto, não é nada. É a minha voz sair, você entender e você ressignificar isso na tua vida. Entenda, Deus está trabalhando na sua vida, você querendo ou não. E você também está trabalhando de acordo com o teu subconsciente. O que você mentaliza, o que você externa, a coisa acontece. Fato. E comece a colocar também fé, a fé em movimento na sua vida, para que você consiga atrair as coisas para você. São coisas simples, que estão na Bíblia, que estão na neurociência, que estão por aí, que já existe, a gente já está vivendo. Basta a gente entender, para a gente conseguir viver. Tudo até hoje que a gente está vivendo e passando foram coisas que nós mentalizamos. E Deus está fazendo dele. Deus está tratando a gente para que a gente viva da melhor forma. Hoje a gente já entende isso. Então que a gente venha viver um novo hoje de verdade. Sem mentiras, sem... Vamos viver de verdade. Porque se somos de verdade, vamos ter coisas de verdade, entendeu? Em todas as áreas da nossa vida. Que você venha viver isso hoje. Essa é a mensagem pra gente hoje. Que você possa colapsar suas ondas. Um beijo.